Bom, então vimos anteriormente que a reserva de capital é uma reserva que consta do patrimônio líquido, que não transita pelo resultado, ou seja, não depende de venda, não depende de receita da empresa para que ela seja composta. E ela tem finalidade específica, projetos de longo prazo, ou seja, a empresa precisa se reestruturar, precisa garantir que não vai ter nenhum problema futuro que possa prejudicar o resultado da empresa, pode se antever a um problema, tá? E também resolver alguma contingência de longo prazo. Então, age na emissão de ações, conforme nós mencionamos agora há pouco, ela ocorre quando a empresa ela tem um valor nominal, ou seja, divide o valor total do seu capital pelo número de ações, se é R$1 milhão o capital e 1 milhão de ações, cada ação custa R$1. Se a empresa, se alguém aceita pagar um valor maior que o valor nominal, essa diferença, o valor residual, é um ágio da emissão de ações e ele vai compor essa reserva de capital, tá? Então, ela começa, essa foi a primeira que nós vimos, reserva de capital, vimos o lançamento contábil, e a segunda reserva de capital é a que nós tínhamos começado a falar. A empresa ela pode ter necessidade de se reestruturar, se reorganizar, aumentar suas atividades, tá? Então, o que ela faz? Ela precisando de ter um aporte de recursos, o que ela faz? Ela lança títulos no mercado que vai assegurar ao seu possuidor até 10% do lucro da empresa. Então, é como se fosse um investimento, não é assegurado. Uma vez que o resultado, o lucro, ele é toda atividade tem riscos inerentes àquela atividade. Então, se eu tenho recurso, eu aceito comprar esse título da empresa com a promessa de que, se ela tiver lucro, eu tenho até 10% do lucro será distribuído entre as partes beneficiárias. Então, aquele indivíduo que comprar esse título, ele pode ter essa participação dos lucros da empresa. Ou a empresa também ela pode captar recursos, vai ser parte beneficiária, ou também ela, quando quiser ceder, atribuir esses valores de forma sem ônus, gratuita, para algumas pessoas, fundadores, acionistas. Esse pessoal não pagou nada, isso é como se fosse uma retribuição dos fundadores da empresa. Então, esse pessoal também tem o direito a receber parte do lucro quando ele ocorrer, tá? Então, ele também parte beneficiária. E a outra, tem esse lançamento contábil, e a outra parte da reserva de capital é um bônus de subscrições, que também é a maneira que a empresa tem de aumentar o seu recurso. Então, o que a empresa faz? Ela lança mão de novas ações, ela subscreve, ou seja, aumenta o valor do capital social. Nós vimos agora há pouco que quando a empresa o indivíduo ingressa na empresa com capital, ele tem que ter o aporte, ou seja, ele tem que ter o dinheiro e transferir esse dinheiro à empresa, tá? Nessa hipótese, a empresa ela aumenta seu capital social e não pede o dinheiro aos seus sócios. O que ela faz? Ela lança a mão no mercado dessa maneira, o bônus de subscrições, ou seja, ela lança a mão desse título, entra dinheiro na empresa e esses títulos eles são oferecidos aos acionistas. Então, os que já são acionistas da empresa, eles podem comprar novas ações. Então, o valor do capital da empresa e desses acionistas que comprarem esses valores também aumentariam. Tá? Então, esse valor aqui, ele tem como se converter em novas ações. Tá? Então, o valor, bônus de subscrições, são valores que são oferecidos, que são direito de preferência quando a empresa. Então, são títulos que a empresa oferece no mercado aos acionistas e quando houver aumento de capital social, quem tiver esse recurso, esse bônus de subscrição, tem preferência a comprar novas ações da empresa. Tá? Então, são valores que a empresa lança no mercado, títulos, e os acionistas, quando adquirirem, terão condições de ter preferência em relação a outras pessoas e aumentar a sua participação no capital da empresa. Então, temos possibilidades
ágio na emissão de ações, alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrições. Esse aqui são valores de extrema relevância para a empresa. Vamos ver daqui a pouquinho, nós vamos usar de novo essa informação aqui, tá? Então, ágio na emissão de ações, alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrições são reservas de capital. Consequentemente, figurarão lá no balanço patrimonial da empresa, no grupo de contas do patrimônio líquido, juntamente com o capital. Tá? Aqui temos a contabilização. Tá? E o próximo grupo que nós vamos falar, reserva de lucros. Tá? Nós começamos a ver em sala de aula o que é o lucro. Lucro econômico, lucro contábil. Receita menos despesa. Então, não necessariamente, quando falamos em lucro, significa dizer que houve o ingresso desse dinheiro na empresa. Porque se a empresa vende a prazo e ela vende por um valor menor que aquele item custou a ela, ela tem lucro. Mas não entrou dinheiro no caixa da empresa, porque ela vendeu a prazo. Tá? Então, lucro não significa dizer necessariamente que entrou dinheiro na empresa, se for decorrente de vendas a prazo, tá? Mas o lucro acontece ainda assim. E desse lucro, parte desse valor, ele é reservado. De que forma? Então, nós vamos falar dessas 4 reservas aqui. Reserva legal, reserva estatutária, reserva legal em decorrência de lei. Legal porque ele provém de uma determinação de uma lei, obrigação. Reserva estatutária, reserva para contingências e reserva de lucros a realizar. Essas reservas transitam pelo resultado. Então, elas só vão acontecer lucro se receita de vendas, receita de prestação de serviço for menor que o gasto que a empresa teve para ter aquela receita. Tá? Então, aqui nós vimos essa ilustração em sala de aula. E isso é o seguinte, se a minha receita superar a minha despesa, eu tenho lucro. E, em outra situação, pode acontecer o contrário, eu posso ter prejuízo. Se a minha despesa for maior que a minha receita, eu tenho prejuízo. E, do contrário, eu tenho lucro. Então, vai ser um eterno confronto de receita e despesa para nós sabermos o resultado. Lucro ou prejuízo, que vai ensejar a nossa reserva de lucros. Aqui na DRE que nós vimos na sala de aula, nós apuramos a DRE. Lá pegamos desde a receita operacional bruta, de venda de produto ou prestação de serviço, fizemos as deduções de receita e até chegar lá embaixo no lucro líquido. Esse lucro líquido, nesse momento aqui, que ele vai ser objeto dessa reserva. Tá? Então, por essa razão que a gente tem que apurar corretamente. Se eu aplico um cálculo incorreto, eu tenho um resultado líquido incorreto. Consequentemente, algumas pessoas poderão ser prejudicadas. Tá? Então, dessa parte finalzinha aqui, que é o que vamos começar a ver a partir de agora. Então, do lucro líquido, são valores que foram em decorrência do resultado da empresa. E esse valor reserva porque não foi distribuído. Né? Aquilo que nós comentamos agora há pouco. Se eu faço a reserva de um recurso, guardo na minha gaveta ou guardo no banco, eu não gasto. Tá? Eu não distribuo. Então, toda vez que nós falamos de reserva, de fato, é a acepção da palavra. Ele está reservado, está guardadinho. Tá? Então, são valores formados pelo lucro, gerados pela empresa, pela atividade da empresa, que não foram distribuídos aos seus acionistas e sócios. Então, aqui são lucros não distribuídos e apropriados pela empresa e permanecem dentro do patrimônio líquido da empresa. Então, a primeira que nós vamos ver é a reserva legal. Legal porque decorre da lei das SAs, Lei 6.404 de 1976. Lá no artigo 93, ele fala da obrigatoriedade. Então, a empresa, há uma imposição. A empresa tem que, de forma compulsória, tirar 5% do seu lucro a título de reserva legal. Tá? Então, essa reserva legal, ela, de cada resultado, supondo que a empresa apure o seu resultado anualmente, no final de cada ano, aquele resultado, aquele lucro líquido, vamos tirar 5%. Tá? Então, esse valor de cada resultado, ele não poderá exceder ao montante de 20% do capital social. Em cada exercício, cada resultado, reserva-se 5% daquele... Antes de você jogar,
pode colocar esse jogo aqui para atualizar? Antes que o Rogério encha mais ainda, mais do que ele já enche no saco. André. Então, vamos lá. Gente, só pedir que ligasse o microfone, por favor. Tá? É só ligasse como fosse fazer um comentário. Vamos lá. Então, na reserva legal, de cada exercício, a empresa ela retira de forma compulsória 5% daquele resultado, até o limite de 20%. Já vamos fazer o cálculo como será isso aqui. Então, de forma obrigatória, de forma compulsória, ele tem que fazer essa apuração aqui. Mas, de forma também opcional, eu posso ter uma outra reserva. Se a soma da minha reserva legal com a minha reserva de capital, ela não exceder a 30%, eu tenho outro comportamento. Tá? E vamos ver o cálculo já. Essa reserva legal tem, por fim, assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizado para compensar prejuízo ou aumentar o capital. Então, supondo que no ano de X0 a empresa tenha tido prejuízo. Se teve prejuízo, o patrimônio líquido ficou menor, ficou reduzido. Os sócios ganharam menos, deixaram de ganhar. Você não distribui prejuízo, você só distribui quando tem lucro. Então, se no ano de X0, um ano qualquer, teve prejuízo, no ano seguinte tivemos lucro, o lucro do ano seguinte compensa o prejuízo do ano anterior ou dos anos anteriores. Tá? Então, essa reserva legal ela acaba fazendo a compensação do prejuízo anterior de forma que não haja redução do capital social do patrimônio líquido da empresa. Tá? Então, a reserva social, a reserva de lucros, ela serve para compensar prejuízos ou, em um dado momento, a empresa fala assim, ó, eu quero utilizar essa reserva para aumentar o capital social da empresa. Tá? Então, a lei também faculta isso aí. Então, como seria esse cálculo? Vamos ver dois cálculos aqui. No primeiro momento, vamos levar em conta o percentual de 20%. Se a empresa teve um lucro líquido de 100 mil em um determinado exercício, tá? Então, ela teve um lucro de 100 mil nesse exercício. Então, em princípio, esse valor, se não for reservado, ele tem que ser distribuído aos acionistas, tá? Então, se nós temos 100 mil de lucro e naquela data, em 31 de dezembro de X1, ela já tem uma reserva aqui, reserva legal, de 45 mil. A legislação fala o seguinte, o montante do capital social, do PL, ele vai ter um limite para a reserva legal de 20%. Quando essa reserva, ela tem que reservar todo o valor montante do seu lucro até atingir 80 mil. Então, de todo ano, todo resultado, ela tira 5% até atingir 80 mil. Tá? Sendo que, se nessa data, 31 de dezembro de X1, ela já tinha 45 mil, para atingir esse limite, faltam ainda 35 mil. Não é isso? Então, se eu tenho o meu limite obrigatório, que a lei me impõe, 400 mil, que é o meu patrimônio líquido, a 20%, que é o percentual obrigatório, o meu teto de reserva vai ser igual a 80 mil. Se eu já tenho 45 mil, faltam somente mais 35. Então, nos próximos exercícios financeiros que a empresa tiver, ela vai ter que compor a sua reserva legal até atingir 35 mil. Tá? Tranquilo, gente, aí? Professor, Oi. infelizmente eu não pude estar acessando a tua aula, aí eu fui assistir o vídeo. Só que eu fiquei com essa dúvida. No caso, essa reserva vale para esse ano, né? Esses Não, a 20% de reserva, 80 mil. não, a reserva é do capital social, do patrimônio líquido. Essa reserva vai ficar reservada até ela passe de um ano para o outro. Do ano X0, X1, X2, X3, até que atinja 20% do valor do patrimônio líquido. Tá? Sim, então, mas em questão disso, ela, vamos dizer, questão que ela bateu 80 mil. Sim. Ela ainda Esse é o pode limite. tirar os 20% para somar na reserva ou não tem mais reserva quando bate o limite? Não, então olha só. É que eu ia chegar lá agora. Nesse nosso caso aqui, supondo que o lucro líquido do período do ano de X1 tenha sido de 100 mil e já tenhamos o saldo de reserva legal de 45 mil constituído lá no ano de X0. Tá? Então, já
viemos fazendo reserva e já chegamos ao valor de 45 mil. No exercício corrente, nós tínhamos o nosso teto de 80 mil. Então, não podemos ultrapassar 80 mil. Se eu já tenho 45 mil de reservas, ainda me faltam, eu ainda sou obrigado a compor mais 35 mil. Ainda temos que fazer isso de forma obrigatória, de forma compulsória, mais 35 mil. E supondo que nesse exercício que nós estivemos falando agora, o resultado foi de 100 mil reais, e a legislação fala assim, ó, de cada resultado, tira 5%. 5% de 100 mil, 5 mil reais. 5 mil reais, ele está dentro dos 35, ele não está abaixo dos 35. Hein, gente? Deixa eu apagar aqui para ver se... Ó, vou apagar, sim. tá? Então, nós tínhamos a situação em que a empresa ela tem um teto de 80 mil. Por que o teto de 80 mil? Porque a lei fala de limite de 20% do capital. Se eu tenho aqui 400 mil de capital e 20%, eu tenho que chegar a 80 mil. Só que ela já tem um saldo de 45 mil. 80 menos 45, 35. Então, ela é obrigada ainda a reservar até 35 mil. Só que nesse período, ela teve um faturamento, teve um lucro de 100 mil. E a cada exercício, ela tem que reservar 5%. 5% de 100 mil é igual a 5 mil reais. Se ela ainda precisa compor mais 35, esses 5, ele está abaixo dos 35. Então, ela vai compor uma reserva naquele período integral de 5 mil. Tá? Por que razão? Esse valor não estoura o limite da empresa. E se ela tem 35, quando ela somar mais 5, ela tem 45. Ela tem 45 aqui. Se ela tem 45 e ela somar mais 5, ela vai ficar com um saldo de reserva igual a 50. 50 ainda é abaixo de 80. Então, dessa forma, ela vai pegar todo aquele valor de 5 mil e vai construir, vai aumentar a sua reserva legal, uma reserva compulsória que a lei determina que ela assim o faça. Tá? Gente, ficou tranquilo agora? No momento em que ela atingir aquele valor, ela deixa de ser obrigada a construir novas reservas. Se ela deixa de fazer reserva, o que ela faz com esse recurso? Ela reinveste na empresa ou ela distribui aos seus acionistas. Tá? Então, no momento em que a empresa atingiu o seu valor, o limite de 20%, ela pode deixar de construir essa reserva e distribuir integralmente aquele valor aos seus acionistas. Tá? Gente, como estamos aí? Ficou claro aí? Como que a gente... Agora foi. Tranquilo? Então, beleza. Então, nesse primeiro momento, é o que a gente vai fazer, tá? Então, entendi não, professor. Oi? Vamos lá. Fabiano? Tinha uns Complicou, professor. similares a esse, né? Vamos lá, vamos de novo aqui. Tem que tirar essa dúvida aí. Tá? O que eu comentei agora há pouco é que a lei fala que a empresa ela é legal decorrência de uma imposição da lei. Tá? Então, todos os exercícios financeiros, a empresa ela é obrigada a tirar um pedacinho do seu lucro e guardar. Tá? Então, ela é obrigada a guardar sob forma de reserva legal proveniente de uma lei. Tá? Mas até quando a empresa tem que guardar essa reserva? Temos um teto. O nosso teto, aqui, nesse nosso exemplo, vai ser isso aqui. Por que razão? Ele corresponde a 80 mil, corresponde a 20%. Esse percentual aqui está na lei. A lei fala assim, olha, todo ano você vai compor, tirar um pedacinho do seu lucro até que ele atinja 20% do capital social. Tá? No nosso exemplo aqui, o capital foi de 400 mil. Então, 20% de 400, 80 mil. Então, isso aqui
está no nosso exemplo. Agora, isso aqui está na lei. Se o capital social da empresa for de 500 mil, o teto vai ser de 100 mil. Se for de 1 milhão, vai ser de 200 mil. Tá? Então, esse percentual aqui é o que consta da lei. Então, se no ano de X0, ela tinha um saldo de 45 mil de reserva. Ela terminou o exercício de X0 e reservou 45 mil. Quando chegou no ano X1, ela teve lucro de 100 mil. Ela continuou operando normalmente. Então, ela vai lá e apura um resultado em X1 de lucro de 100 mil. Desse lucro de 100 mil, a lei fala assim, olha só, do lucro apurado no período, reserva 5%. Esse valor aqui, ele vai ser somado ao valor que nós já temos aqui, lá em X0. Tá? Esse valor apurado do resultado do exercício presente, ele tem que ser somado ao valor que já tinha no final do ano passado. Esse valor não pode ultrapassar 20% do capital social, que no nosso exemplo aqui é igual a 80 mil. Tá? Então, se eu já tinha 45 mil, e se eu apurar 5% do nosso resultado, 5% de 100 mil vai dar 100 mil reais, ou 5 mil reais. Tá? Então, a reserva legal do ano de X0 vai corresponder a 5 mil. Então, esse valor, eu somo os dois valores aqui e nós teremos um montante de 50 mil. Tá? Qual é o teto que a empresa tem para compor a reserva legal neste período? 80 mil. Se o teto limite, ela é obrigada, até atingir 80 mil, reservar 5% do ano. Se na soma aqui eu tenho agora 50 mil, então eu tenho que aproveitar, tenho que reservar isso aqui, porque ainda não atingimos 80 mil. Tá? Ficou mais claro agora? Bem, gente, ficou mais claro agora? Professor, então esse saldo reserva legal, eu não estou entendendo. Então, saldo reserva legal mais o limite de constituição soma, aí Não, que dá 80 mil, é isso? Não, olha só. A empresa, aqui no nosso caso, nós temos 400 mil de capital. E a lei fala o seguinte, olha só, se o teu capital é 400 mil, a lei fala isso aqui, está na lei, 20%. Então, eu vou submeter o nosso capital a esse percentual que consta da lei. Desta forma, no nosso exemplo aqui, o nosso limite é de 80 mil. Então, a empresa é obrigada a, todos os anos, tirar 5% do seu lucro até que atinja 80 mil aqui. Tá? Enquanto não atingir, ela é obrigada a reservar 5% do seu resultado. Como aqui no ano de X0 a empresa tinha apurado uma reserva legal de 45 mil, se ela tem que chegar a 80 mil, ainda faltam outros 35, não é isso? Se ela já tinha 45 e o 80 mil, ela ainda precisa reservar outros 35 mil. Tá? Sim, agora entendi. Tá? Se ela precisa reservar outros 35 mil e neste exercício ela se viu obrigada a 5 mil ainda não ultrapassa o limite de 80 mil. Então, ela se viu obrigada a reservar um pedacinho para atender a essa determinação legal. Ficou mais claro agora? Podemos passar? Ficou. Beleza. Pode sim. Então, aquilo é o que diz a lei. A regra é aquela. Mas a empresa, ela opcionalmente, ela pode pegar assim, da seguinte maneira. Olha só, a reserva legal diz que o limite obrigatório é de 20%. No nosso exemplo que acabamos de ver, o limite é de 80 mil. Mas, de forma opcional, eu posso fazer o seguinte. Eu vou somar a minha reserva legal, o saldo que eu tiver, com a minha reserva de capital. Se o valor da minha reserva legal e reserva de capital não ultrapassar 30% do meu capital social, eu
posso, se ele ultrapassar, eu posso deixar de construir essa reserva. Tá? Então, como seria isso aqui? Supondo que a empresa teve um resultado agora de 200 mil, tá? E a lei fala que ela tem que tirar um pedacinho desse valor a título de reserva legal. Então, em tese, ela tem que reservar 10 mil reais. Então, porque ela lucrou 200 mil, 5% de 200 mil dá os 10 mil. Mas se ela teve reserva legal de 60 mil já estruturada, ela tinha um saldo de reserva de capital de 57 mil. Se nós somarmos 60 com 57, nós vamos encontrar um montante de 117. Tá? Então, esse valor ela já tem título de reserva legal e reserva de capital. E desse exercício, ela teria que reservar 10 mil reais. Só que se nós pegarmos, a lei fala facultativamente 30% de quê? Do meu capital. Nesse nosso exemplo aqui, 30% desse capital vai dar quanto? Tá? Aliás, desculpa, aqui dos 400 mil. Então, 30% do capital vai dar 120 mil. Então, agora o nosso teto vai ser igual a 120 mil reais. Se ela já tem 60 de reserva legal, já tem 57 de reserva de capital, faltam quanto para ela atingir esse teto? Somente os 3. Não é isso? Se ela já tem isso mais isso, totalizando 117 mil, para atingir o teto, faltam só 3. Ainda que ela pudesse fazer uma reserva de 10 mil, o que ela faz? Opa, eu não preciso reservar todos os 10 mil. Eu posso reservar somente 3, que eu não estarei descumprindo a lei. Se ela reserva somente os 3, o que ela faz? Reserva um valor menor, ela vai ter mais valor para distribuir para o sócio ou para reinvestir na sua atividade. Tá? Então, tem essas duas possibilidades. A primeira, exclusivamente pelo aspecto da reserva legal, de cunho obrigatório, mas eu posso deixar de lado aquela alternativa se eu levar em conta essa situação aqui. Tá? E aí, gente, Professor, Oi. então vamos lá. No caso, pelo que eu entendi, se a pessoa, o empresário, enfim, não optar pelos 20%, ela fazendo pelos 30% vai estar dentro da lei, é isso? Está dentro da lei, porque aqui ela fala em cunho obrigatório. Mas se ela fizer isso aqui, se ela não fizer isso aqui, fizer isso aqui, também a lei faculta que ela faça desse jeito. Ela não estará descumprindo a lei. Por que razão? Ela também estará protegendo o capital do mesmo jeito. Tá? Apenas aqui, a maneira de calcular no limite obrigatório é um e a maneira de calcular no limite opcional é outro. Mas, então, de forma alternativa, ela pode fazer isso aqui ou fazer isso aqui. Ela estará dentro da lei. Tá? Professor, Oi, diga. se a empresa não conseguir chegar no limite obrigatório, existe algum prazo dentro da lei para que ela faça a reserva? Não, enquanto ela vai tendo resultado. Não atingiu, ela vai guardando, vai guardando, vai guardando até atingir o limite. No momento que ela atingiu o limite, ela é desobrigada de construir aquela reserva. Tá? E se ela é desobrigada, o que ela pode fazer? Ela pode distribuir aos seus acionistas. Tá? Então, ela, enquanto não atingir, observe bem, enquanto não atingir o teto é o teto, valor limite que ela tem que fazer. Enquanto não chegar aquele valor, ela tem que todo ano ir lá guardando um pedacinho do seu lucro a título de reserva, tá? Então, quando Professor, Oi. Tá bom, obrigada. Nada. você tem alguma vistoria, tipo, que fica vendo se as empresas estão cumprindo essa lei, estão ali tirando ou não? Fica pela empresa mesmo. Não, isso aí a empresa tem que fazer. Evidentemente que quando a gente sempre fala demonstrações contábeis, as demonstrações contábeis elas são publicadas, são tornadas públicas. E quem são os interessados? Acionistas, governo, fornecedores. Então, quando a empresa lança a mão de publicar o seu balanço patrimonial, ele torna público. Qualquer pessoa se torna um fiscal. E mesmo porque a empresa ela tem o seu
controle interno. Então, ela tem seu controle interno, auditoria interna, ela tem seu controle externo, ela também pode, no caso de uma empresa, uma sociedade anônima, ela também está sujeita à auditoria externa. Tá? Então, numa auditoria interna ou externa, sendo interna, ela tem total autonomia em relação ao gestor da empresa. Então, ela tem livre acesso, em tese, né? Ela teria livre acesso a toda a documentação, ela tem autonomia para analisar como ela achar que deve ser analisado. Então, no momento em que sofremos uma auditoria interna ou auditoria externa ou qualquer outro organismo de controle, é feita essa verificação. Tá? Então, ela pode ser feita essa verificação. Tá? Então, não que alguém vá lá todo mês para verificar, não. A empresa, no momento que ela contabiliza, registra, elabora o seu balanço patrimonial, pressupõe que ela fez corretamente. Se num dado momento alguém perceber que ela deixou de fazer, ela pode sofrer sanções, uma vez que a lei fala em obrigação legal. Há uma determinação para que ela haja dessa maneira. Tá? Então, por essa razão, se ela deixar de fazer, ela está descumprindo uma determinação legal e pode sofrer sanções nesse sentido. Tá? Tá bom, muito obrigada. E mesmo que se ela deixar de fazer isso aqui, ela está deixando a descoberto o seu capital. Tá? Então, aqui, gente, ficou claro, né? Essa diferença. Quando a empresa pode utilizar somente o limite obrigatório ou opcional. São cálculos distintos. Tá? Esta semana, a gente vai ficar com esse tipo de assunto, de encontro, e a partir da semana que vem, até a nossa avaliação, que a gente vai definir ainda, passar para vocês, vamos fazer cálculos. Mas hoje vamos só ver a parte teórica. Tá? Bom, vimos a reserva legal em decorrência de lei, temos a reserva estatutária. Por que reserva estatutária? Porque ela consta do estatuto da empresa. O estatuto, quando a empresa é criada, ele é feito um documento definindo as regras de funcionamento dessa empresa. Tá? E lá no estatuto fala o seguinte, ele está previsto no artigo 194 da Lei 6.404. Por essa razão que eu pedi que vocês lessem lá na Lei 6.404 esses artigos, que ele vai falar, aborda exatamente isso aqui. Isso aqui é praticamente uma transcrição do que está na lei. Então, o que diz a reserva estatutária? O estatuto pode definir alguns valores, definindo o limite máximo, tá, de constituição, e esse valor ele vai ser necessário para algumas atividades. Esse primeiro link que nós temos aqui, ele vai nos levar para uma publicação do Banco do Brasil. Tá? Então, o Banco do Brasil, o que ele apresenta para a gente? É um banco público e ele define algumas regras de utilização dessa reserva estatutária. A empresa compôs, integrou ao longo do tempo aquela reserva estatutária. Em um dado momento, ele utilizou aquela reserva. Vocês estão vendo isso aqui ou eu estou vendo aquela publicação ainda? Deixa eu colocar isso aqui na tela para vocês. Estão vendo agora, a capitalização de reserva estatutária para margem operacional, não é isso? Então, aqui é um exemplo de como ela funciona. A empresa ela constitui uma reserva estatutária, ou seja, está previsto dentro do seu estatuto de criação, de funcionamento, de que de cada exercício ela vai tirar um pedacinho do lucro para compor uma reserva. Esse valor, essa reserva, ela tem um valor limite estipulado, ela tem uma finalidade já específica. Tá? Então, no estatuto, ele vai dizer, olha, vamos tirar um percentual do nosso lucro até o montante de X reais e esse valor, quando atingirmos, a gente vai poder usar para tais finalidades. Então, assim, não vai ser de sopetão. Lá vai estar previsto lá no seu estatuto de criação da empresa. Nesse caso aqui do Banco do Brasil, que todos conhecem, o que eles fizeram? Eles resolveram utilizar a reserva que eles tinham, essa reserva estatutária, para quê? Para aumentar o capital social em 15 milhões de reais. Tá? Então, nesse caso concreto aqui, a empresa, o Banco do Brasil, ao se utilizar dessa reserva estatutária de 15 milhões, ela iria chegar a um total do capital social de quase 49 milhões de reais.
tá? Então, a empresa, ela, de fato, isso aqui, voltando a dizer ao início da nossa conversa hoje, é que é uma materialização do que está previsto na lei. Tá? Se nós apenas apresentássemos a você o artigo tal da lei, talvez não tivéssemos noção de como isso funciona. E aqui, de fato, é um banco que todos nós temos conhecimento, tem parte de dinheiro público ali dentro, então ele também nos pertence. Tá? Então, dessa forma, aqui o Estatuto do Banco do Brasil resolveu utilizar 15 milhões de reserva para aumentar o seu capital social. Tá? Então, aqui estamos vendo uma materialização do que está na lei, o que nós estamos mencionando agora. Tá? Voltando ao material que nós estávamos vendo agora há pouquinho, faltam alguns minutinhos para essa sessão acabar novamente. Tá? Então, aqui temos a reserva... Professor. Oi, fala. Não, só uma dúvida. Essa nomenclatura que está lá essa que você colocou agora lá do Banco do Brasil, operacional, então é a mesma nomenclatura, só muda a nomenclatura, mas é reserva legal, é isso? Não, estatutária. Operacional, essa como está lá, é estatutária. Isso. Tá. Obrigada. Tranquilo? Então vejam que a minha intenção é essa. Ó. Tem isso aqui na teoria, na prática é desse jeito que ele pode ser apresentado para a gente. Tá? Que eu ou vocês, nós podemos estar em um momento na condição de acionista do banco ou de governo que fiscaliza aquela situação. Então, para a gente, nós temos que começar a ver aqui ao nosso redor como a coisa transita e a gente conhece, talvez não estejam associando um nome à pessoa. E isso aqui é um exemplo de como a coisa se materializa, uma teoria se materializa ao nosso redor todos os dias. E talvez a gente não consiga linkar uma coisa a outra. Tá? Bom, a outra reserva para contingência. O que é contingência? Contingente é uma circunstância que pode vir a acontecer num determinado momento. Tá? Então, aqui eu esqueci que tinha o cálculo aqui. O cálculo é a maneira de calcular aquela reserva, mas vejamos aqui a reserva para contingência. Contingência é quando a empresa está na iminência de ter um problema e esse problema pode vir a reduzir a lucratividade da empresa. Tá? Então, aqui a empresa previu, então se ela tem a perspectiva de ter um problema, que tipo de problema? Tem uma demanda judicial, alguns funcionários entraram na justiça para pleitear algum valor, ganho, reserva trabalhistas. Então, a empresa, se ela pagar tudo de uma vez só, se ela perder, ela tem um lucro reduzido. Tá? Então, o que ela faz? Ela vai guardando em cada período um pedacinho daquele lucro. Para quê? Na expectativa de complementar o valor total de um provável problema que ela tem que ter. Então, para essa reserva de contingência, ela precisa ter noção de valor, estimado o valor daquele problema e quando que ele vai acontecer. Então, se a empresa tem lucro de 100 e ela acha que vai ter um problema de 10 daqui a alguns meses, ela vai reservando um montante até chegar àqueles 10. Então, se ela reservou, ela não distribuiu. E se no momento que chegar a data limite para aquele provável problema, ele não acontecer, o que a empresa faz? Ela estorna o valor e distribui o valor de uma reserva de contingência não realizada. Tá? O sistema vai fechar agora, gente. Temos aqui menos de um minuto. Tá? Então, ele vai fechar. Em seguida, a gente vai falar da reserva que está faltando ali. Tá? Então, a reserva de contingente é isso aqui, de contingência. Um provável problema que a empresa venha a ter no futuro e ela faz a reserva de tempo em tempo, de forma que ela não distribua todo o seu lucro, porque se ela distribui, não tem dinheiro. Tá? É como se fosse num condomínio. O condomínio, o que ele faz? Eu quero trocar o elevador daqui a algum tempo. Então, ele vai